Olá, chegamos em mais um episódio do Fala Fusesc sobre a rentabilidade mensal. Eu sou a Carolina e estou com nossos especialistas de investimento Cadu, que é o nosso diretor financeiro e administrativo, e Fausto, nosso gerente de investimentos. Senhores, sejam bem-vindos a mais este Fala Fusesc. Começamos então a nossa conversa com o Fausto. Fausto, aquela nossa pergunta tradicional para poder acompanhar o que aconteceu na rentabilidade do mês de novembro. Quais foram os segmentos que tiveram melhor e pior desempenho neste mês? Olá Carol, Cadu e colegas do Fala Fusesc. No mês de novembro, os segmentos que tiveram o melhor desempenho foram o segmento de estruturados, empréstimos e imóveis. O segmento de renda fixa a gente tem que separá-lo, né? A parte pós-fixada teve um bom retorno, a parte marcada na curva também desempenhou bem, porém, mais uma vez tivemos um mês onde a marcação a mercado levou a média da nossa rentabilidade um pouco para baixo, em função de uma abertura das taxas de juros, né, de títulos públicos, e vocês sabem já, como a gente já mencionou em outros meses, quando a taxa de juros sobe, o preço do título cai. E isso afeta diretamente a rentabilidade daqueles papéis que estão marcados a mercado. Então, em resumo, foi isso que afetou a nossa rentabilidade em novembro, lembrando também que foi um mês onde o CDI foi de 0,79, em função de poucos dias úteis, né, no mês de novembro. Foi um mês também um pouco atípico, tivemos um CDI um pouco abaixo do que vinha ocorrendo nos outros meses. Perfeito, obrigada, Fausto. Agora vamos conversar com o Cadu. Cadu, muitas entidades estão chegando aí no final do ano com dificuldades de alcançar a meta atuarial. E como é que está a Fusesc nesse contexto? Você pode nos dizer? Olá, Carol. Olá, amigos do Fala Fusesc. É uma pergunta muito interessante porque quando a gente observa ao nosso redor, a volatilidade, ou seja, o rendimento dos investimentos no mercado de previdência complementar tem sido reflexo da marcação a mercado, como a gente tem comentado com os nossos participantes assistidos nos nossos encontros regionais. Quando a gente fala desse mês especificamente, nós conseguimos chegar próximo a 85% da meta atuarial. Agora veja, nós estamos falando de um ano em que a inflação não está desancorada, não existe uma inflação tão alta, ela está um pouquinho longe da meta, mas a inflação não está tão alta como a gente viu no pós-Covid, por exemplo. Então, seria razoável dizer que a gente teria mais chance de entregar a meta atuarial nesse contexto com uma inflação sob controle. Mas o ano é um ano bastante atípico. Quando a gente tem títulos marcados a mercado, como a gente tem explicado para os nossos participantes assistidos, nós estamos sujeitos à volatilidade, ou seja, estamos sujeitos ao humor do mercado em relação a esses papéis, considerando a expectativa de aumento de taxa de juros no Brasil, considerando a expectativa de fechamento de taxa de juros no exterior. Então tem uma série de fatores que afetam a volatilidade desses títulos. Quando nós estávamos no primeiro semestre, com a expectativa muito otimista, inclusive até de fechamento da taxa de juros no Brasil, a gente fez várias conversas internas para saber como mitigar o risco de volatilidade, como mitigar o risco de estar sujeito à marcação a mercado. E na mesma ocasião fizemos encontros da Comissão Sul de Investimentos, fizemos encontros com a ABRAP, um encontro muito específico em junho, que nós deixamos muito claro que a marcação a mercado, comparado com o que a gente tinha na marcação à curva, vai fazer com que a gente reveja alocações de longo prazo, porque o longo prazo passa a ter uma consideração diferente se no curto prazo o mercado tem comportamento diferente. O que isso implicou na prática? E o que nós estamos vendo ao final do ano aqui na Fusesc? Nós não adquirimos nenhum título NTN-B, apesar de grandes oportunidades, boas oportunidades, taxa de juro real realmente muito boa, historicamente muito boa. Nós não adquirimos títulos NTN-B de longo prazo no ano de 2023 e 2024. Nós retiramos a nossa posição da Bolsa com 136 mil pontos. Então, quais são os sinais que a gente passa quando a gente faz esse tipo de movimento? É o sinal de reduzir volatilidade, reduzir insegurança em relação ao mercado. E aqui a gente não está falando de risco de crédito, não está falando de default, não está falando da expectativa de quebra de uma determinada empresa, companhia, alguém que a gente tenha feito crédito privado, por exemplo, debênture. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de fato de marcação a mercado. E nós sabemos, com os títulos que a gente tem dentro da casa, observando nossa carteira, que os títulos que nós detemos, apesar da marcação ao mercado, hoje estão com uma precificação muito boa. Ou seja, nós estamos com IPCA
mais 6,50, mais 6,80, mais 6,90, dependendo da janela, para uma meta atuarial de NPC mais 3,87. Então, quando você me pergunta, muitas entidades estão passando dificuldade de entregar a meta atuarial, eu digo, a meta atuarial que a gente pode não ter entregue no acumulado desse atual momento está retesada no juro que a gente não está recebendo por uma marcação a mercado. É uma coisa complexa de se explicar. Nós fomos nos encontros regionais demonstrar como é que funciona essa dinâmica, mas o fato é de que a nossa posição foi uma posição de redução de volatilidade e de um porto seguro de alocação de investimentos ao longo desse ano. Então o que você está vendo aqui é um pouquinho diferente do que a gente está vendo no mercado de previdência, porque nós fizemos uma gestão especificamente mais ainda em 2024, voltada para redução de risco. Só que, como diz o jargão de mercado, quanto mais risco, mais expectativa de retorno. Então, quando a gente reduz a nossa exposição a risco, espera-se que a gente possa ter um retorno menor no longo prazo. E por que eu estou falando isso? Porque entidades ou pessoas que fizeram investimento de longo prazo nesse tipo de título vão sofrer volatilidade, como a gente também sofre em alguns períodos, mas eles também têm uma expectativa de retorno maior. Então isso precisa ser ponderado no longo prazo para você fazer um balanceamento de carteira que tenha a ver com o seu compromisso atuarial, com o compromisso do público do plano, e o nosso público, como público maduro, pediu essa medida mais austera de gestão de investimentos ao longo de 2024. Então eu posso dizer para você tranquilamente que a marcação a mercado ela é sempre temporária, ela pode nos colocar dentro de uma turbulência, mas ela não machuca o retorno de longo prazo. Então tudo que nós temos dentro da carteira são juros a receber. Ok, obrigada Cadu e obrigada Fausto pelas informações da rentabilidade no mês de novembro. E você ouvinte que está chegando agora aqui no nosso podcast e quer saber um pouco mais sobre a rentabilidade dos planos, fica aqui a dica. Ouça ou assista ao episódio Entendendo a Rentabilidade dos Planos no Spotify, Deezer ou YouTube. E para saber a composição da carteira dos ativos nos planos, as rentabilidades históricas e comparações com indicadores de mercado, você pode salvar o número do WhatsApp da Fuzesc, 48 40 42 0305, e enviar uma mensagem de texto. E vai poder assim conferir as informações e outras inovações que preparamos para você. Cadu, Fausto, agradeço a participação de vocês novamente e as informações a respeito da rentabilidade. Agradeço a nossa audiência de ouvintes e convido todos a ficar conosco no nosso próximo Fala Fuzesc.